Bom dia, nós iremos falar um pouco sobre o modernismo e as suas três fases. O modernismo foi um movimento artístico, cultural e literário que se caracterizou pela liberdade estética, o nacionalismo e a crítica social. Ela teve como marca inicial a Semana da Arte Moderna, que ocorreu entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. No evento ocorrido foi representada uma ruptura dos padrões artísticos tradicionais, o que chocou grande parte da população brasileira por estar acostumada ao tradicionalismo. Foi estabelecido assim, então, novos paradigmas de arte. Essa primeira fase modernista no Brasil é chamada de fase heróica insistente e foi de 1922 a 1930. Os artistas modernistas que merecem destaque nessa primeira fase fizeram parte do chamado Grupo dos Cinco. Esse grupo esteve composto pelos artistas Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Delpicia, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Ainda que tivessem características das vanguardas europeias, o evento buscava apresentar uma arte mais brasileira, ou brasilidade. Por este motivo, a primeira fase priorizou os temas pautados no nacionalismo, na cultura e na identidade do Brasil. Uma importante característica deste período foi a disseminação dos diversos grupos de manifesto dos grupos modernistas. Destacam-se os movimentos nacionalistas, Movimento pelo Brasil, Movimento Antropofágico, Movimento Regionalista e o Movimento Verde e Amarelo. Essa fase tem como termo de definição a destruição devido ao radicalismo que era expresso nessa época. A população queria, de forma imediata, uma transformação na organização social. Eles queriam que a gente começasse a valorizar aquilo que era nosso, aquilo que é dessa nação, desse país, e não aquilo que vinha de fora. Então, eles queriam a nossa cultura como algo puro e nosso, algo original. Eles queriam valorizar isso. Com isso, teve a presença também do regionalismo. O regionalismo ele estava muito presente na literatura, que vinha fazer críticas aos políticos que ignoravam diversas situações que algumas regiões estavam enfrentando, como a do Nordeste, que passava por uma grande seca, uma grande miséria e alguns problemas também de migração. E nada os políticos faziam para ajudar a enfrentar essa situação. Então, os escritores passaram a escrever romances que tinham agora esse caráter regionalista. Um exemplo é a obra A Bagaceira, de José Américo de Almeida. A linguagem informal era muito utilizada tanto nas obras quanto no cotidiano. E com isso, os escritores passaram a ter maior liberdade formal com rupturas de sintaxe, ou seja, a sintaxe que visava sempre ali seguir uma estrutura para a gente ter sentido e concordância na oração e nos versos, não tinha mais tanta importância. Também houve o uso de versos livres que não possuem métrica, ou seja, aqueles que não obedecem à metrificação, que estabelece normas para a contagem de sílabas de um verso. E também foi aderido o uso de versos brancos, aqueles que apresentam ausência de rimas. Nessa fase, a gente pode ver a presença do sarcasmo e da ironia, bem marcantes, principalmente na sátira, né? Que é uma técnica literária que utiliza a ironia justamente para ridicularizar determinado tema, ou seja ele político, social, cultural, em que não ocorre mudança. A gente precisa de uma mudança, mas não ocorre, então a ridicularização era o melhor meio para fazer com que a sociedade acordasse. E com o nacionalismo, a valorização do nosso folclore, da arte, da cultura, também estava muito presente nessa fase. E devido a isso, a gente pode observar que até hoje realizamos festas juninas, de carnaval, de congada, que é uma festa religiosa da população afro-brasileira, Bumba Meu Boi, entre outras. A nossa arte e cultura, por exemplo, continua como antes, tendo o mesmo peso de importância e significado. Ela continua sendo tão única, não só para nós, mas também para fora. Ela carrega um significado, uma originalidade que faz com que seja algo totalmente nosso e tão simbólico por isso. Segunda fase. A segunda fase do modernismo, também chamada de geração de 30, começou em 1930 e durou até 1945.
Esta fase ocorreu durante a Era Vargas, no fim da política de café com leite, e também ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Por isso que muitos poemas abordaram sobre este evento na época. Diferente da primeira fase, que apresentava um caráter mais destrutivo e radical, na segunda fase, né, os artistas demonstravam maior equilíbrio e racionalidade em seus escritos, nos seus poemas, poesias, proezas, pois apresentavam as preocupações políticas sociais no país e principalmente da região do Nordeste. A segunda geração do modernismo também representou um período muito fértil e rico para a literatura brasileira, visto que esta era caracterizada por temáticas nacionalistas, regionalistas e de caráter social, com um foco mais na literatura crítica e revolucionária. E também, além da proeza, a poesia também teve um grande foco, pois ambos significavam maior êxito para os modernistas. Os principais autores da proeza e suas obras foram José Americano de Almeida, que é o autor do romance regionalista A Bagaceira, escrito em 1928. Essa obra foi um marco inicial da proeza de 30, pois nela relata o tema da seca e a vida dos retirantes. Graciliano Ramos se destacou na prosa regionalista, com o seu romance Vidas Secas, escrito em 1938, pois nela aborda diversos aspectos do sertanejo e da vida seca do Nordeste, a fome, a miséria que os retirantes viviam. Jorge Amado se destacou na proeza regionalista e urbana também, com seu romance O País do Carnaval. O seu principal romance foi esse, pois nela ele relata a vida intelectual de um intelectual brasileiro e das suas considerações sobre o carnaval. Raquel de Queiroz publicou o seu principal romance em 1938, foi o Quinzé, e nela ela aborda sobre uma das maiores secas que o Nordeste já viveu, em 1915. E José Lins do Rego publicou seu principal romance, Menino do Engenho, em 1938, e nele ele se passava em engenhos nordestinos, abordando a temática do ciclo do café no Brasil. Os principais autores de poesia da segunda fase são Carlos Drummond de Andrade, que escreveu alguma poesia, A Rosa do Povo e Claro Enigma, Murilo Mendes, com as obras Poemas, A Poesia em Pânico e As Metamorfoses, Jorge de Lima, com as obras Novos Poemas, O Acendedor de Lampiões e O Anjo, Cecília Meirelles, com as obras Espectros, Romanceiro da Inconfidência e Batuque, Samba e Macumba. Vinícius de Moraes, com as obras Poemas, Sonetos e Baladas. E também Antologia Poética e Orfeu da Conceição. Durante essa segunda fase, houve uma consolidação do modernismo no Brasil. Uma das características é a vasta produção literária em poesia e prosa, a valorização do regionalismo e da linguagem popular, utilização de versos livres, sem métricas, sem rimas e brancos. Era muito comum crítica à realidade social, valorização da diversidade cultural do país, temática cotidiana, social, histórica e religiosa. A terceira fase do modernismo, também chamada de Geração de 45, representa o último momento do movimento modernista no Brasil. Essa última fase do modernismo começa em 1945 e se estende até 1980. Aqui no slide está 1960, mas isso é porque alguns estudiosos preferem apontar o fim do modernismo nessa década, e outros afirmam que o modernismo está presente até os dias atuais. O momento que surge essa terceira geração modernista no Brasil é o período menos conturbado em relação às outras duas gerações, do modernismo. Então essa é a fase de redemocratização do país, visto que em 1945 terminava o Estado Novo, que fora implementado pela ditadura de Getúlio Vargas. E em nível mundial, a gente pode observar que 1945 foi quando
houve o fim, né, da Segunda Guerra Mundial e do sistema totalitário do nazismo. Dessa forma, também, tem início, né, a Guerra Fria e a corrida armamentista. Quanto às características da terceira fase modernista, podemos observar a linguagem mais objetiva e equilibrada, a influência do parnasianismo e simbolismo, a oposição à liberdade formal, forte preocupação com a estética e a perfeição, valorização da métrica e da rima e temática social e humana. Quanto aos autores e obras dessa terceira fase, podemos citar Mário Quintana, que tem como obras Rua dos Cataventos, né? Canções e Baú de Espantos. João Cabral de Melo Neto, que tem como principais obras do modernismo A Pedra do Sono, de 1942, O Cão Sem Plumas, 1950, e A Morte e Vida Severina, de 1957. Eu não citei ali a data das obras de Mário Quintana, mas A Rua dos Cataventos é de 1940, Canções é de 1946 e Baú de Espantos de 1986. Guimarães Rosa. Suas obras modernistas são Sagarana, de 1946, Primeiras Histórias, de 1962 e Grande Sertão, Veredas, de 1956. E Clarice Lispector, que todo mundo, eu acho que acredito que já conhece, porque ela é famosa. Eu mesmo falo por mim, já ouvi falar de Clarice Lispector bastante e de Mário Quintana. De Guimarães Rosa e de João Cabral, não. As suas obras mais importantes do modernismo foram Perto do Coração Selvagem, de 1942, A Paixão, segundo G.H., de 1964, e A Hora da Estrela, de 1977. Então esse foi o nosso trabalho. Obrigada.